Urgente, logo após a Hungria, um golpe na Moldávia. Sandu lançou um ataque feroz. Putin será finalmente acabado. Os primeiros detalhes. A Ucrânia assume o controle de 3 regiões da Federação Russa. O ditador iniciou um expurgo e está a um passo da saída. Moscou nunca conheceu tamanha desonra. Enquanto isso, a Europa luta pela Ucrânia e tropas estrangeiras entram em Kiev. A União Europeia ousou fazer o chocante. Será que tudo isso aconteceu no primeiro dia sem Orbán? O Báltico está em chamas e a OTAN está pronta para a guerra. O golpe final contra a Rússia, a batalha pela sobrevivência começou. O Kremlin não contava com esse desenrolar dos acontecimentos. Escassez severa de armas, finalmente a resiliência da Rússia chegou a 0. O que virá a seguir? Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. Aconteceu. A Moldávia rompe os últimos laços com Moscou. Saída da comunidade dos Estados Independentes. O veredito anunciado a Putin diretamente em seu gabinete. A antiga influência desmorona diante de nossos olhos. Maia Sandu vestiu as luvas políticas e desafia o ditador russo para um duelo. A Transnistria está em jogo. Agora, ataques sem aviso prévio. O início da fase explosiva. A libertação da região está ao alcance das mãos. Os trunfos nas mãos da Moldávia parecem estar apenas começando o seu jogo feroz. Como será a partida decisiva? Vamos ver. Adeus, Rússia suja! A Moldávia está finalmente saindo da comunidade dos Estados Independentes. A presidente do país, Maia Sandu, assinou decretos rescindindo os acordos da comunidade dos Estados Independentes. Além disso, os documentos foram publicados no Diário Oficial Monitorul Oficial e já entraram em vigor. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia afirmou que o Ministério notificará em breve a SEI e os acordos perderão a validade em 12 meses. Atualmente, no espaço público, além daqueles que devem reagir por dever de ofício a tudo o que o Kremlin precisa, não vejo nenhuma reação. Ou seja, nenhuma única pessoa saiu às ruas para protestar sobre isso. Nenhuma única pessoa, se considerarmos apenas as redes sociais de pessoas comuns, a reação também é nula. Eu diria até que um tanto satisfeita. Não é de se estranhar, dizem os analistas. Chisinau não obtém nenhum benefício desta união há muito tempo. Ou melhor, nunca obteve. A própria comunidade, criada como uma união de iguais, tornou-se desde o início uma associação de satélites de Moscou. E era impossível não notar isso. Para a Rússia, a CEI nada mais era do que um instrumento para manter as ex-repúblicas soviéticas na sua órbita de influência. Os acordos com a CEI, bem como o comércio com a Rússia e os acordos migratórios, nada mais eram do que um porrete que a Rússia usava contra as ex-colônias rebeldes. Ao mesmo tempo, ainda restam na Moldávia bastantes apoiadores da linha pró-russa. Os argumentos são sempre os mesmos. Dizem que a união com a Rússia traz mais lucro e que sozinhos não aguentariam a concorrência. Mas nos números tudo parece um pouco diferente. Segundo o Departamento Nacional de Estatística, em 2025, a fatia da CEI nas exportações da Moldávia foi de apenas 5,9% e a fatia da Rússia foi de apenas 2,8%, enquanto as exportações para a União Europeia passam de 60%. Outro argumento dos que amam Moscou são os recursos energéticos baratos dentro da CEI. Mas aqui também erraram. Eles só eram baratos para o Kremlin, que sempre atuou como intermediário comercial com os outros, apenas para lucrar em cima disso. O argumento da energia é um dos favoritos dos aliados russos, dizendo que ser da CEI nos dá acesso à energia barata, o que na verdade é mentira. E esse argumento cai por terra rapidinho porque a Moldávia, em todo o tempo na CEI, nunca teve acesso aos recursos naturais ou ao gás do Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão, que são bem mais baratos que o russo. Claro, pois essa é uma das principais formas de influenciar as ex-repúblicas soviéticas, algo que a Rússia sempre quis. Portanto, sair da CEI não trará nenhuma consequência económica negativa para a Moldávia. Ainda mais que o motivo escolhido por Chisinau é inquestionável. O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia enviou ao parlamento a proposta de sair da CEI, explicando que os princípios da CEI não são mais respeitados pelo seu principal membro, a Rússia. Especificamente, a Rússia se recusa a reconhecer a integridade territorial e as fronteiras de seus vizinhos, inclusive membros da CEI. Um argumento extra para o governo da Moldávia foi a situação com a Armênia, dizem os especialistas. Depois disso, ficou claro para todos que não dá mais para tentar agradar aos dois lados.
Agora, quando o premier da Armênia, Pashinyan, esteve em Moscou com Putin, Putin deixou claro que é impossível estar na CEI e na União Europeia ao mesmo tempo. Embora as forças pró-Rússia na Moldávia tenham nos dito por décadas que, bem, por que não ser amigo de ambos, ser uma ponte entre o leste e o oeste, viver nessa ponte que seria maravilhoso. E agora o líder espiritual deles, o líder da Rússia, o Ayatollah Putin, diz que não, que é impossível, que ou é um ou é outro. A Moldávia escolheu seguir para o oeste, sobre o que a Rússia já declarou que as coisas não são tão simples assim, e que, pelo estatuto, um país não pode sair da União por decisão própria. De acordo com o artigo 9 do Estatuto da CEI, o Estado deve notificar por escrito o Comitê Executivo da organização 12 meses antes sobre a intenção de sair da comunidade. Depois, será definida a data de início desse prazo de 1 ano e começará o processo de revisão dos acordos e decisões da CEI dos quais o Estado que está saindo faz parte. No entanto, as situações em que a própria Rússia violou os estatutos e regras do acordo já são incontáveis. Portanto, as queixas contra Chisinau, acreditam os analistas, continuarão sendo apenas a histeria de Zakharova no palanque. Até porque, para onde a Moldávia está indo, ela já é esperada. E estão prontos para ajudar. A Moldávia fez isso para se alinhar à política externa e de segurança comum da União Europeia, o que é, sem dúvida, um passo muito positivo e a escolha certa do povo moldavo, pois não se pode confiar na Rússia. Por isso, continuaremos a apoiar a Moldávia em todos os seus esforços no caminho para a Europa. Um dos aspectos desse caminho é a Transnistria. A nível estatal, já foi tomada a decisão de reintegrar a República ao seio do país. Como solução temporária, propõe-se uma gestão externa da região pela União Europeia. E parece que, após a intervenção europeia, esta ilha moldava da URSS escolherá rapidamente onde é melhor viver. É difícil de acreditar nisso. As últimas decisões de Putin, uma mega limpeza de seus próprios territórios, o ditador começou pelas regiões fronteiriças, Bryansk, Belgorod e Kursk. Estão passando para o controle da Ucrânia. As forças armadas da Ucrânia iniciaram um processo irreversível. O homem do bunker está eliminando seus próprios sem piedade. A opressão especial na região de Kursk ainda não deu trégua a Putin. Isso sim é uma sensação. Moscou não aguentou a pressão, não haverá desfile, a propaganda escreve cartas de despedida à capital. A febre chegou bem perto do Kremlin. Os primeiros detalhes a seguir. Começaram limpezas em larga escala na Rússia. Claro, isso é uma catástrofe. E isso já não é sobre a luta contra a oposição. Os seus próprios estão na mira. Aqueles que até ontem eram considerados o pilar do sistema de Putin. E eles simplesmente vão morrer. Os governadores das regiões fronteiriças estão sob ataque. Aquelas mesmas onde a guerra já chegou há muito tempo, não pela TV, mas na realidade. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, em Moscóvia discute-se a substituição de várias figuras-chave de uma só vez. O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, o chefe da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, e o líder do Daguestão, Sergei Melikov. O Kremlin pode estar transformando funcionários locais em bodes expiatórios por seus próprios fracassos em reagir adequadamente à invasão ucraniana na região de Kursk em 2024 e as incursões transfronteiriças em 2023 e 2024. Instituto para o Estudo da Guerra. Anteriormente, o governador da região de Kursk foi removido de forma semelhante. Agora o Kremlin vai além. Já se fala em uma reformulação total do poder nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Mas o problema não são os governadores. O problema é que a guerra, planejada para ser rápida e vitoriosa, voltou para a Rússia com ataques, medo e vulnerabilidade. Que eles vão de baixo para cima. Primeiro, eles pegam algum ministro regional ou um chefe de departamento. A partir dele, sobem mais alto até o vice-governador. Do vice-governador, eles arrancam informações para prender os governadores. Dos governadores, eles arrancam prisões, informações para prender ministros. Ou seja, tudo isso está se acumulando, bem, não só se acumulando, mas, veja, está acontecendo. E quando o comando for dado, bem, a limpeza ganhará
eu diria, um caráter mais visível. Ela é muito abrangente agora, extremamente abrangente. É que muita coisa não chega até nós, porque não interessa a ninguém, no fim das contas. As eleições estão chegando e o Kremlin entende bem. A ameaça não vem apenas do fronte. O verdadeiro problema está dentro do país. O descontentamento nas regiões de fronteira só aumenta. As pessoas vivem sob bombardeios, com falhas de comunicação e restrições constantes. Já era, que merda, estou sem luz? Estão caindo estilhaços aqui em cima e estou no banheiro. Tenho que ligar esses geradores em 1 hora. Que merda. Eu ia dormir. Nesse cenário, até o ambiente de propaganda está falhando. Blogueiros militares e comentaristas leais ao Kremlin criticam cada vez mais o governo pela ineficiência e decisões fracassadas. Justamente porque Putin teme se cercar de rivais dignos, pessoas que possam competir com ele, é por isso que ele perderá o poder. E isso deve acontecer, muito provavelmente, ainda este ano. E quanto mais apertam o cerco, mais o regime de Putin perde o controle. Bem, se a Ucrânia tem algum objetivo lá, e a verdade da Ucrânia é esta: fomos atacados, vamos recuperar nossos territórios, pode-se dizer que há uma verdade deles, mas os nossos objetivos da operação militar especial ainda não foram anunciados, o que queremos, o que estamos fazendo, para que serve tudo isso e qual é o objetivo final, onde a guerra termina, ou seja, onde vencemos. Isso não foi dito. Além disso, pela primeira vez em 30 anos, o ponto alto da imagem de Putin está sob ameaça. O desfile de 9 de maio. O motivo do cancelamento do desfile pode ser a ameaça do uso de novos mísseis que o inimigo talvez possua, uma certa quantidade com a qual, grosso modo, eles poderiam atingir os participantes do desfile. Além disso, tenho a mesma informação vinda da cidade de São Petersburgo. Em Moscou, a parte aérea já foi cancelada. Os ensaios das unidades terrestres estão sendo encerrados. E parte dos participantes do desfile está retornando aos seus postos até novas ordens. E se os drones levam várias horas para chegar a Moscou, os mísseis de cruzeiro e balísticos voam muito mais rápido. No caso da balística, a contagem é de cerca de 10 minutos. E imaginem, no momento do desfile, em posição de sentido, um alerta de mísseis é anunciado. E então, o que vai acontecer? Bem, é claro, a imagem vai ser cortada. Entendem? O que vai acontecer na praça e ao redor dela? Acho que o Putin fará o impossível para que o desfile aconteça de alguma forma. Para o Putin, pelo que entendo, isso é algo realmente emblemático. Então, algum desfile haverá, mas como será mostrado e apresentado? A propaganda russa, isso já é uma questão totalmente diferente. E o que ontem podia ser escondido pela frase "tudo corre conforme o planejado", hoje torna-se uma sentença para o sistema de Putin. Tropas estrangeiras estão entrando na Ucrânia em caráter de urgência. Todas as dúvidas desapareceram. As primeiras declarações que dão calafrios. França e Grã-Bretanha lideram destacamentos inteiros de soldados. A Turquia também está de prontidão. Um punho de força unida que tirará o chão sob os pés de Putin. A Rússia só poderia imaginar tal desdobramento em seu pior pesadelo. A realidade muda bruscamente quando o primeiro combate pode ocorrer. Previsões chocantes a seguir. Contingente estrangeiro na Ucrânia. Será que os países da União Europeia ousarão ir contra a vontade de Putin? A própria presença de um contingente estrangeiro perto das fronteiras da Rússia é uma derrota para Putin, primeiramente, dentro do país. Afinal, a chamada Operação Militar Especial, com suas perdas multimilionárias, foi iniciada pelo Kremlin supostamente para se proteger da OTAN. E agora, essa mesma OTAN pode acabar na fronteira com a Rússia. Primeiramente, é preciso entender que tudo dependerá dos riscos que surgirem. E claro, a Europa, digamos assim, ora surge o desejo de enviar tropas para a Ucrânia, e Emmanuel Macron, presidente da França, falou disso várias vezes, ora esse desejo desaparece. A ideia de envolver tropas estrangeiras na guerra russo-ucraniana surgiu depois que a Rússia trouxe para o fronte cerca de 10 mil soldados da Coreia do Norte. Não será na linha de frente, não espero um posicionamento na linha de frente. Mas ao mesmo tempo, porque esse cenário também é interessante para a Ucrânia, porque permite liberar certos recursos para a realização de operações. Afinal, todos nos lembramos da Operação de Kursk e do que estava na base dela. Que o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, disse: "Eu lhes garanto que a Bielorrússia não atacará a Ucrânia, pois calculamos as consequências para nós." A Grã-Bretanha e a França são as mais ativas na discussão sobre o tema das tropas.
No entanto, a posição deles não é totalmente clara. A Turquia e a Suécia também não se opõem a enviar suas tropas para a Ucrânia. Se por outro lado, num cenário alternativo, a União Europeia enviar suas tropas, ou digamos, países da Europa, a Grã-Bretanha não está na União Europeia, enviarem suas tropas para a Ucrânia, isso criará uma pressão adicional sobre a Rússia. E se a Rússia tiver planos de atacar um dos países da União Europeia, eles serão forçados a revisar, porque países da UE já estão na Ucrânia. E aqui, se a Rússia dispersar seus esforços para atacar um país da UE, pode sofrer uma derrota na Ucrânia. Os oponentes da ideia de enviar tropas para a Ucrânia são os Estados Unidos, a Alemanha e a Polônia. Agora tem-se falado que pode haver tropas da França, pode haver tropas da Grã-Bretanha. A Alemanha disse que não, que suas tropas não estarão lá. Mas aqui é preciso entender que, hoje em dia, a probabilidade de antecipação desempenha um papel importante. Em 2026, já se fala que em 2027 haverá um ataque da Rússia a países da União Europeia. Dentre as mais reais, o possível envio de tropas da UE após a conclusão de uma trégua. O presidente Zelensky diz que, para ser eficaz, os países europeus devem enviar cerca de 200 mil de seus soldados. No entanto, os europeus tendem a citar um número pelo menos 10 vezes menor. E eles planejam posicionar as tropas não na própria linha de frente, mas bem mais longe. Urgente, o Báltico em sangue. Nova guerra. Putin transformou a Estônia em moeda de troca. As tropas do minúsculo país estão em alerta de combate. Início da defesa. Narva é o epicentro do confronto. O Kremlin pressiona ao máximo, esperando finalmente arrancar um pedaço de terra. Mas será que esse desejo não se tornará mortal para o próprio ditador? Nos primeiros detalhes a seguir, não perca! As brincadeiras acabaram. A Estônia está se preparando seriamente para a invasão dos ocupantes russos. Eu sei o quanto esse trabalho é grande e quero agradecer a todos que o organizaram e realizaram em um nível tão alto. Tallinn já está se preparando para o pior cenário possível de invasão, caso o país venha a ser totalmente isolado por ar, mar e terra. O que podemos fazer nesta situação para evitar que isso aconteça? Resumindo, sim, dar um golpe preventivo e quebrar a vontade política da Europa de construir o Quarto Reich. Um golpe preventivo contra uma suposta Polônia? Não. Precisamos de algo mais simples para começar. Por exemplo, tomar a cidade de Narva, cruzar a ponte dos países da OTAN, e nada acontecerá, mas isso fará com que a vontade deles se quebre. Temos que quebrar a vontade deles. Se o Kremlin pretende quebrar a Estônia através de seu principal posto avançado do mundo russo, a cidade de Narva, na fronteira com a Federação Russa... Vou lhes contar agora de onde o ataque à Estônia está sendo planejado. Ou melhor, para onde o ataque à Estônia está sendo planejado. O objetivo da Federação Russa, o chamado objetivo que aparece em várias investigações é Narva, uma cidade na periferia da Estônia. Trata-se da criação da República Popular de Narva, RPN. Segundo a inteligência da Estônia, é nesta cidade que Putin e seus generais de papel planejam criar um posto avançado para avançar nos países bálticos. Dos seus 50 mil habitantes, 90% falam russo. É perfeitamente óbvio que, digamos que a base jurídica para um ataque a Narva ou Daugavpils está pronta. Desde o final do ano passado, o Kremlin tem espalhado abertamente ideias de criar uma República Popular de Narva na fronteira da Estônia. Ao mesmo tempo, Putin e seus estrategistas políticos usam as mesmas narrativas de antes no leste da Ucrânia, em Luhansk e Donetsk. Os russos celebram o 9 de maio, o Dia da Vitória, enquanto nós celebramos o Dia da Europa. E bem na outra margem do rio, eles constroem um grande palco com telões e outros equipamentos, alegando celebrar sua vitória, o Dia da Vitória em Ivangorod. Mas todos os telões estão voltados para a Estônia. Todos os telões estão virados para Narva. Segundo a contra-inteligência estoniana, desde o início de 26 de março, a Rússia começou a reforçar o sentimento separatista na região. No entanto, a nível oficial, o Kremlin garante que o país báltico não corre perigo algum. Inventaram que a Rússia quer atacar a OTAN. Vocês ficaram loucos de vez ou o quê? São burros como esta mesa?
Quem inventou isso? Isso é bobagem. No entanto, pouco antes da anexação da Crimeia e antes da invasão em grande escala da Ucrânia, Putin também convenceu o Ocidente de que não planejava ataques militares, mas quebrou suas promessas. Provavelmente ele fará o mesmo desta vez, a menos que a falta de recursos o impeça. Ele não tem tantos recursos. Abrir outra frente é um problema muito grande. Se Kiev, em 3 dias e colunas de 50 a 100 quilômetros de extensão ainda eram possíveis em 2022, agora elas são provavelmente impossíveis. Se Putin quisesse, ele teria feito isso antes, teria feito fisicamente antes. Portanto, uma repetição do cenário da Crimeia em Narva é improvável, garantem especialistas militares, pelo menos até hoje. Quando se fala em homenzinhos verdes, não é muito realista. Nossos serviços de segurança têm uma ideia clara do que está acontecendo além de nossas fronteiras. No entanto, a Estônia está se preparando seriamente para uma ocupação russa. De forma eficaz e, o mais importante, por tanto tempo quanto a Ucrânia. Comparada às forças armadas da Ucrânia, ela dificilmente resistiria ao exército de Putin. Por isso, o minúsculo país báltico se prepara para aguentar pelo menos 30 dias. Isso já foi oficialmente incluído na estratégia de segurança atualizada. Para as pessoas comuns, a exigência também aumentou. Dizem a cada habitante da Estônia, na prática, esteja pronto para viver pelo menos 7 dias sem ajuda. Na Estônia, agora, neste momento, há apenas 8.000 militares na ativa. Cerca de 100 blindados de infantaria, uns 200 de transporte e acho 80 sistemas de artilharia. Repetindo, 8.000 pessoas. Bem, no total, 300 unidades de veículos blindados leves e 80 peças de artilharia. Essa é a quantidade que a Rússia pode perder em alguns ataques suicidas em algum lugar perto de Kupiansk. Mas não se deve esquecer que a Estônia é membro da OTAN desde 2004 e está integrada à aliança. E qualquer invasão em seu território será vista como uma agressão contra todo o bloco do Atlântico Norte. Portanto, a ajuda dos países aliados chegará muito mais rápido do que em um mês, que é o tempo que os generais estonianos reservam para a defesa. A máquina de guerra russa está balançando como nunca. Até os propagandistas não conseguem ficar calados. Ao vivo, admitem, quase não sobrou dinheiro para novas armas. As fábricas pararam, a defesa está por um fio, a produção de armas está praticamente congelada. Os drones somem do fronte, o Irã não quer compartilhar os dele. O pânico interno do Kremlin atingiu o nível máximo. Parece que o jogo não está mais a favor da Federação Russa. Será que a contagem regressiva começou? Vejamos. Simplesmente não tem dinheiro. Vocês aguentem aí. Não tem dinheiro, mas aguentem firme. Agora na Rússia dizem isso não só aos cidadãos comuns, mas também aos militares. O complexo militar industrial da Rússia vive uma grande crise. Tão grande que até os propagandistas ao vivo começaram a falar abertamente sobre isso. Todos que têm a ver com o complexo militar agora sabem, não tem dinheiro. E vocês reduzam. Não podemos nos dar a esse luxo. E por quê? Porque a economia foi pro buraco. Vocês sugerem lutar com o quê? Digam-me, por favor, precisamos lá, digamos, de Mavics. Mas eles precisam ser pagos e trazidos. E com que dinheiro? A necessidade é absurda, mas não tem dinheiro. No momento não há pedidos. O fronte diz, me dá, mas a grana sumiu. O Irã mostrou fábricas subterrâneas gigantescas que os coreanos construíram. Bem, pelo menos a ideia foi deles. E nós, no Donbas, quantas minas temos que poderiam ser convertidas e usadas para a produção? Mas até para isso precisa de dinheiro. Com que vamos lutar? Os rifles Mosin já acabaram. Aconteceu o que os lacaios de Putin mais temiam. Problemas na economia russa devido à guerra iniciada. Agora atingem a capacidade de manter essa guerra. Adiante. A produção militar está no limite. Sabe qual é a situação? Que a filosofia da Rússia é jogar tudo na esfera militar e a esfera civil, sacrificar. Mas há um porém. Se não houver o suficiente nem para o militar, apesar do desejo político de gastar em defesa, não vai funcionar.
E é isso que causa a histeria não só de Solovyov, mas de muitos dos chamados correspondentes de guerra sobre a economia russa. Realmente não há o suficiente para eles, até quando as empresas, inclusive as militares, cumprem os pedidos, mas não recebem o dinheiro. Depois disso não tem como pagar os funcionários e acabam fechando. Não todas, claro, mas já existem casos no complexo industrial militar da Rússia de empresas ligadas a ele fechando. Haverá um corte no orçamento da Rússia agora? O que é um corte? É quando o orçamento é aprovado, passa um curto período e percebem que não há dinheiro para as despesas planejadas e começam a cortá-las. Mas porquê? Novamente, porque a economia não funciona e não gera os lucros necessários. Mas seria um erro dizer que a Rússia não tem dinheiro nenhum. Mas a perspectiva imediata para as fábricas de defesa russas é cortar mais o orçamento e reduzir ainda mais a produção. Apesar disso, Putin ainda quer continuar a guerra. Pois não esqueçamos, para ele o pior é passar vergonha. É por isso que ele tenta provar ao mundo inteiro que a Rússia pode lutar por mais. Durante muitos e muitos anos, isso continuou assim. O governo da Alemanha analisa a situação e percebe que a economia deles está afundando. A economia não permite que você lute, ou seja, ou você não paga pensões e salários aos funcionários públicos, mas continua lutando, ou você se rende, mas mantém a capacidade da economia de existir. Quando você planeja muitos passos à frente, você certamente segue o caminho da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Mas quando você não planeja, você se comporta como a Rússia agora. Por isso muitos, inclusive Donald Trump, se perguntam: nós vemos que a economia de vocês está afundando. Por que vocês não querem parar a guerra? Eles dizem: não, nós vamos lutar. Bem, consequentemente, eles gostam de dizer que lutam até o último cidadão ucraniano, mas na verdade lutam até o último rublo em seu tesouro. Um exemplo claro de que a Rússia não pode continuar a guerra sozinha é o fato de o Kremlin estar tentando obter ajuda de outros países parceiros. Mas um dos parceiros estrategicamente importantes para o Kremlin era o Irã, que agora não consegue fornecer à Rússia nem a quantidade necessária de drones. Consequentemente, o que a Rússia não recebeu ficou no Irã, e o Irã usou. Bem, como dizem, em condições de guerra, não houve tempo para mudar a inscrição de Shahed para Geran. Então, um drone com a inscrição Geran voou para o Irã. E isso é prova de que a cooperação é realmente muito próxima, muito estreita. E agora, a propósito, chama a atenção para quantos drones havia. Bem, digamos, no final de 2025, janeiro, primeira metade de fevereiro de 26, havia uma quantidade enorme de drones que a Rússia enviava para a Ucrânia todas as noites, e em períodos de ataque intenso havia 700 a 800 drones, e todos escreviam que 1000 drones eram uma perspectiva para as próximas semanas, talvez, nem mesmo meses. O que vemos agora? O último ataque massivo à Ucrânia foi de 420, se não me engano, talvez 460 drones. Ou seja, não é que não houve 1000, nem 500 houve. E isso, me parece, é a confirmação de que, em grande parte, esses drones são feitos de peças produzidas no Irã. A Rússia queria ganhar vantagem na guerra contra a Ucrânia, mas acabou que continua perdendo. Parece que na Rússia restou apenas uma pessoa que acredita que tudo está indo conforme o planejado. Por hoje é só. Eu sou Darina Hutskalo. Mais notícias bombásticas em nossa próxima edição. E por enquanto não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!